talvez ele até te denuncie, mas nós temos uma época difícil, e Deus é um Deus que não muda, irmãos. Se nós sairmos fora do prumo, se nós sairmos fora da direção, com certeza nós sofreremos as consequências. Deus é mau, pastor? Não, é por causa da minha e da sua atitude. Mas Deus estava mostrando aqui para Jeremias, olhando para Israel, que ainda que o barro aqui resistisse, porque se você olhar no versículo 4 comigo, como o vaso ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, ou seja, o vaso não deixou ser moldado pelo oleiro, o vaso ficou duro, enrijecido, tanto que o oleiro começou a moldar ele, e o vaso se quebrou. O vaso resistiu ao molde do oleiro, e quando nós resistimos ao molde do oleiro, o que Deus faz? Quebra e faz de novo. Quando nós resistimos ao molde do oleiro, porque o oleiro aqui é Deus, e o vaso de barro somos nós. E aí olha, o povo se rebelou, o povo não se amoldou, o povo não obedeceu às minhas leis, o povo não obedeceu aos meus mandamentos, e aí o que eu fiz? Eu tive que quebrar esse povo. Mas eu quebro, mas eu refaço. Deus nunca deixa um servo do Senhor, um filho quebrado, não, irmão. O tratamento de Deus é para te colocar de pé de novo. O tratamento de Deus, quando Deus trata conosco, é para nos colocar de pé de novo, para nos fazer de novo. E aí o versículo 4 do capítulo 18 diz que ele tornou a fazer dele, então aquele vaso quebrado, ele tornou a fazer um outro, conforme o que bem pareceu aos seus olhos fazer. Agora Deus faz o vaso de acordo com o que Deus quer. Então o que eu quero te dizer nessa noite, que Deus já está falando para mim e para você? Você é vaso, tem que se moldar na presença do Senhor, porque se você não se moldar, Ele quebra você, coloca você na olaria, te faz de novo, e aí o processo dói, o processo é dolorido, quando Deus começa a moer a nossa vida. Mas eu quero te dizer que Deus é especialista em recomeço. Diga assim comigo: recomeço. Glória a Deus. Esse oleiro, irmãos, ele não desiste de nós. Ele transforma as nossas vidas, as nossas ruínas em novos recomeços. Ele restaura as nossas vidas despedaçadas. E aí nós estávamos conversando ali hoje atrás, né? O Pedro estava falando a respeito lá no Ferreira, né? Quando nós nos convertemos na nossa adolescência, e depois que nós nos convertemos, aí nós damos umas vaciladas, né? Nós nos batizamos e nós saímos fora da presença de Deus, e aí depois nós voltamos e Deus nos trata conosco e nos coloca de novo na posição. Então, irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, o que Deus fez conosco é pela sua misericórdia. Por que Deus nos quebra e nos faz de novo? Pela sua misericórdia. É porque Deus nos ama, porque Deus restaura a nossa vida despedaçada e escreve uma nova história. Eu não imaginaria estar nesse momento, nesse ano aqui, nessa posição, mas Deus é um Deus de recomeço, um Deus que escreve novas histórias. Mas foi preciso a minha vida se amoldar a esse oleiro. Então eu digo para você nessa noite, talvez você está sofrendo, talvez você tenha uma dificuldade, e aí o Senhor está falando: eu quero te moldar, eu quero te colocar na posição que eu quero que você esteja, não é que você quer, porque a sua vida não é mais sua, a sua vida é de Cristo. Aí nós pensamos: pastor, a minha vida é minha, o trabalho é meu, o emprego é meu, eu levanto todo dia. Sim, mas se Deus não te der saúde, você não levanta. Se Deus não te guardar, você não vai e não volta. Se Deus não cuidar de você, você não tem nada. Se Deus não abrir a porta, você é apenas um nada, porque tudo é você. E aí Deus mostra para Jeremias, Deus restaura aquele povo e mostra para ele: olha, versículo 6, não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Não posso eu, que sou dono da sua vida, quebrar um pedacinho para fazer de novo?
Não posso eu, que sou dono da sua vida, quebrar você totalmente, colocar você na posição? É melhor ser quebrado, irmão, e estar na posição do Senhor, do que ser um vaso defeituoso e ser lançado fora, porque o oleiro não aceita vaso com defeito. Ele quer o vaso moldado à sua maneira, a maneira de Deus. Deus ele faz o vaso quebrado. O primeiro ponto aqui nesse texto: o vaso se quebra. O que é isso? É a fragilidade humana. Você e eu, irmão, somos frágeis. Às vezes nós pensamos que somos fortes, né? Temos saúde, toda aquela questão, né? E aí nós cansamos. Depois de um dia de serviço, você consegue trabalhar depois mais 24 horas. Não, você precisa descansar. Jesus descansou. Jesus descansa ali no poço de Samaria, meio-dia, pede para aquela mulher tomar água, lá no capítulo 4 de João. Jesus estava cansado, porque ele era humano. E você também é frágil. Você precisa entender que você é frágil. A sua vida é limitada. A sua vida às vezes vai ter erros, quebras, sim. Mas o importante, irmão, é você sair daqui e reconhecer: eu estou errado, eu preciso mudar. O oleiro está à porta, ele quer me moldar. Eu quero me entregar para que se molde, se faça na minha vida. Não adianta você entrar na casa do Senhor e não ter mudança. Há um tempo, irmãos, em que Deus está peneirando a igreja dele. Tem muitas igrejas abarrotadas, mas poucas pessoas convertidas. E o oleiro está à porta moldando, porque a igreja que vai entrar no céu não é uma igreja adúltera, não é uma igreja fornicadora, não é uma igreja prostituída, não é uma igreja que se vende, não. A noiva do Cordeiro, ela vai entrar sem mácula, sem mancha, sem ruga, limpa, purificada pelo sangue. Então a noiva, ela vai entrar purificada. O fracasso, irmãos, não é o fim, mas é um convite para Deus fazer um recomeço. Às vezes você pensa assim: pastor, eu estou quebrado, o diabo me quebrou, eu estou quebrado, eu estou vivendo uma vida difícil. Mas eu tenho uma notícia para você: o convite do oleiro nessa noite é para que ele refaça você, para que ele faça a sua vida e a minha vida. O vaso nas mãos do oleiro, Deus nunca abandona. Deus poderia pegar aquele vaso de mão, jogar fora e pegar um outro molde e fazer de novo, sim ou não? Mas Deus pegou aquele mesmo que ele estava fazendo. Você vê lá no versículo 4, pegou aquele mesmo molde e refez. O que é isso, pastor? Deus não joga fora. Deus não joga fora ninguém, querido. Ninguém. Deus não joga fora nenhum dos seus filhos. Você pode ter falhado, você pode ter caído, mas quando você cai na mão de Deus, Deus não perde o controle da sua vida. Aí o oleiro vem e refaz esse vaso. A parte C do versículo 4. O novo vaso agora é diferente. O vaso que ele faz agora, como é esse vaso, pastor? É o que bem conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Quer ser um vaso de honra? Quer ser um vaso usado na presença de Deus? É da maneira de Deus, não é da sua maneira, não é da minha maneira. Quer ser um vaso de honra? Quer ser cheio da presença de Deus? Muitos querem dons espirituais, dons de cura, dons de revelação. Eu quero isso, eu quero aquilo, mas o oleiro precisa moldar esse vaso para a presença dele poder estar na sua vida. Não é? A presença de Deus não é carregada de qualquer forma. A presença de Deus é carregada de uma forma em que o oleiro está no controle, conforme o que bem pareceu aos seus olhos fazer. Deus transforma a nossa história. E talvez você está aqui nessa noite: Deus transforma a minha história, transforma a minha vida. Mas eu quero que o Senhor me dê carro, eu quero que o Senhor me dê casa, eu quero que o Senhor me dê recurso financeiro, eu quero viver bem. Não, Deus está aqui para transformar o teu coração. Que a tua felicidade não esteja nos bens dessa terra, que a tua felicidade esteja na presença, em que Ele vai colocar dentro desse vaso. Aleluia. Deus não remenda os cacos, né? Deus não pegou os pedacinhos ali e começou a remendar a caca. Ele faz um vaso novo. Diga assim comigo: novo. Oh, aleluia. É novo, irmão. É tudo novo. É um Deus que dá oportunidades, irmãos. E aqui nós vamos olhar um
Do vaso de Jeremias 18, vamos para Cristo. Em Cristo existe sempre um novo recomeço. Por que o pastor já está dizendo isso? Lembra de Pedro? Pedro negou Jesus. E aí você pode ter dito para mim, e pode pensar assim: uma pessoa que nega Jesus, ela tem um novo recomeço. Uma pessoa que sai fora da presença de Deus, que anda no mundo, ela tem um novo recomeço. Eu digo para você: sim, tem um novo recomeço para você. João 21, a partir do versículo 15, diz assim a palavra de Deus: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E ele disse: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Este mesmo Pedro que nega Jesus um pouco aqui para trás, na crucificação, ele se esconde da presença de Deus. É o mesmo Pedro em que Jesus, quando ressuscita, Jesus chama: manda avisar Pedro lá que eu estou vivo, hein? Manda avisar ele que não acabou não, tem uma nova história para ele. Manda avisar ele, manda ele não ficar triste não, que eu sou o Deus dos recomeços. Talvez você está aqui nessa noite triste, ou triste por alguém. Não, tem recomeço para ele, tem recomeço para ela, tem recomeço para a sua família, tem recomeço para o seu casamento. Tem jeito sim. Se Jesus entrar na história, Jesus entrar na tua vida, tem jeito. Se esse oleiro começar a moldar a tua vida, tem jeito sim. Ele vai quebrar e vai fazer tudo novo. Oh, aleluia. Pedro nega Jesus, mas Jesus o restaura. O fracasso de ontem, meus irmãos, não define o futuro. Eu sempre digo aos irmãos: não é a maneira como você começa na carreira cristã, é a maneira como você vai terminar. É como você vai chegar lá. É a maneira como você vai terminar, não é como você começa. Porque nós começamos no Evangelho assim, muito afoito: pastor, deixa eu pregar, pastor, deixa eu fazer isso, fazer aquilo, eu quero fazer isso. Aí quando a vida cristã vai caindo, a gente não quer fazer muita coisa, a gente começa a arrefecer a vida cristã. É justamente isso. Mas o Senhor quer que essa chama sempre esteja no meio do seu coração. Eu vi esses dias uma senhorinha de 80 anos, um ciclo de oração, e ela estava dançando com um pandeirinho e louvando a Deus, e tudo que Deus pedia para ela fazer, ela faz. E nós muitas vezes temos 30 anos, 40 anos, 50 anos, já estamos cansados, não quero servir mais o Senhor, estou com uma dor.